Bom dia, como estamos? Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar de uma série de autores que acabaram contribuindo com que a economia se tornasse uma disciplina que talvez seja a mais distante entre as disciplinas da área de ciências humanas, mais distante das humanidades ou a mais próxima das ciências, né? Exatamente quando, do século XIX para o início do século XX, cada vez mais os economistas procuraram consolidar a ciência econômica utilizando uma linguagem que é a linguagem que a ciência costuma utilizar, né? A linguagem que a ciência costuma utilizar, dependendo da área, né? Como, por exemplo, botânica, a biologia, costuma muito utilizar o latim para classificar as espécies, né? Mas, mesmo a biologia procura fazer a mesma coisa que a física e a química fazem, de tentar utilizar uma linguagem que é caracterizada nas ciências como a linguagem da natureza. A linguagem da natureza é a matemática, né? Então, os economistas, eles acabaram, desde os economistas clássicos, tentando pôr alguma coisa de suas ideias na forma de equações, gráficos e dados estatísticos, exatamente porque eles pensavam, se a gente puser isso numa linguagem matemática, talvez seja mais fácil de tentar encontrar padrões, tentar estabelecer variáveis, relação entre as variáveis econômicas. Então, na verdade, a economia matemática não é exatamente uma escola de pensamento da economia, é mais um instrumento que a economia utiliza pelas mais diversas e diferentes escolas para exatamente tentar descobrir como montar uma teoria e como utilizar os termos matemáticos para fazer com que pessoas do mundo inteiro consigam se comunicar através da matemática e também para que seja possível estabelecer padrões, estabelecer relações e estabelecer funções entre as mais diferentes variáveis que existem na economia. Muito bem. Então, para que os termos matemáticos são utilizados na economia? Primeiro, para tentar expressar as teorias econômicas, né? Ou seja, se a gente consegue estabelecer uma determinada relação entre oferta de moeda e taxa de juros, a gente pode, quem sabe, essa relação é direta ou inversa, então a gente consegue expressar isso em termos matemáticos. Dado que a gente estabelece, teoricamente, se aumentar a oferta de moeda, eu vou diminuir a taxa de juros, se eu diminuir a taxa de juros, a oferta de moeda aumenta. Quer dizer, quando eu consigo expressar isso dentro de uma teoria, depois eu posso, após isso, eu posso pensar, será que isso é verdade? Será que essa teoria que eu estabeleci é verdadeira? Se é verdadeira, eu posso continuar utilizando a matemática para tentar criar uma série de hipóteses, uma série de parâmetros e conjecturas para testar. Então, a matemática pode ser utilizada para essas duas coisas. Primeiro, expressar essas teorias, expressar a relação das variáveis, e segundo, para testar, ver se essas variáveis realmente fazem sentido, se essa teorização matemática pode ser testada e aprovada ou reprovada. Bem, então, a gente tem inúmeros exemplos, né? Os mais simples aqui estou mostrando como é que a matemática pode ser usada para exemplificar uma curva de demanda. Aqui eu tenho um QX, quantidade demandada, é função de por que as pessoas demandam alguma coisa. Elas vão demandar olhando para o preço desse produto X, olhando para aquilo que elas desejam consumir, T, que seria o gosto dos consumidores, olhando para C, que seria a quantidade potencial de consumidores,
PN seria o preço de outros bens, ou seja, se eu desejo comprar um relógio, eu olho para o preço do relógio, eu olho o estilo do relógio, vejo quantas pessoas são potenciais consumidores do relógio, mas eu também olho o preço do relógio de outras marcas, né, PN. Ou eu olho o preço do relógio de outras marcas, ou eu olho o preço dos celulares. Pode ser que as pessoas usando celulares deixem de usar relógio. Não são bens que são concorrentes, ou posso pensar também em termos de olhar, ao invés de relógio, argolas ou anéis ou correntes, que seriam bens que combinam com o relógio e vão complementar a utilização desse relógio como algum objeto de ornamental, né? E o que seria? Expectativa dos consumidores. Quando as pessoas vão consumir alguma coisa, elas têm expectativas. Por que eu vou consumir esse bem? Porque o relógio é uma coisa bonita, que a pessoa usa, é útil para saber as horas, então as expectativas respondem tudo isso. Outra forma da gente exemplificar, usando a matemática, essa curva de demanda, é através da curva de demanda que foi escrita por Alfred Marshall. O que ele fez? Ele escreveu a curva de demanda dessa forma. O preço de determinado bem é função de uma constante A menos uma elasticidade B que multiplica a quantidade demandada daquele bem. Então, B é a elasticidade de preço da demanda. B vai me dizer o quê? Quanto a demanda vai cair, dado que o preço aumentou. Como é que eu sei? Eu sei disso porque aqui em frente o B tem um sinal de negativo, o que mostra que essa relação entre Q e P é uma relação negativa, ou seja, quando o preço sobe, a demanda cai, quando a demanda sobe, é porque o preço caiu. Então, essa relação entre demanda por um bem e preço do bem é negativa. E o B vai dizer exatamente quanto, né? Se o B for 0,5, significa o quê? Se o preço sobe 20%, a quantidade cai 10%. Se o B for 2, significa o quê? Se o preço sobe 20%, a quantidade cai 40%. Então, esse B vai me dar exatamente a elasticidade dessa demanda, certo? Essa é outra forma de eu exprimir uma curva de demanda. Eu tinha essa forma anterior, exprimindo a curva de demanda, quantidade demandada em função de série de variáveis, e tenho essa forma, que é a forma marshalliana, o preço do produto com relação à quantidade demandada. Tenho também outros exemplos de como usar matemática na economia. Aqui está a curva de oferta, e também é função de uma série de fatores. Quantidade ofertada, QX, é função de PX, o preço do bem X, N, o número de empresas que produzem esse bem X, PY, o preço dos insumos que são utilizados para essa produção, PS, que é o preço de outros bens que o consumidor pode comprar, ao invés do bem X, ou preço de outros bens que a empresa poderia produzir, ao invés de produzir X, né? Se X começa a ter um preço que vai cair muito, e com a mesma tecnologia, a mesma capacidade, a empresa pode produzir o bem S, cujo preço está subindo, talvez faça sentido para a empresa abandonar a produção de X e passar a produzir S. Acho que é a expectativa dos produtores, né? E TN, a tecnologia que as empresas utilizam para produzir esse bem, certo? Da mesma forma que eu posso expressar a curva de oferta utilizando todas essas variáveis, eu posso utilizar uma curva de oferta semelhante à curva de demanda marshalliana, né? Onde eu desenho aqui o preço do bem X como função da quantidade ofertada. Quantidade ofertada, então, aqui o sinal não é negativo, o sinal é positivo, certo? Se o preço do BX é em função da quantidade ofertada, o sinal é positivo, não é negativo. Por quê?
Basicamente porque a oferta, quando as empresas olham o preço do bem X subindo, o que é que elas fazem? Elas ofertam mais esse bem X, certo? Se o preço do bem X cai, elas vão ofertar menos esse bem X, portanto, a relação entre a quantidade ofertada e a quantidade demandada é uma relação positiva, o que faz com que eu tenha que corrigir isso aqui também. Muito bem. Então, se as empresas ofertam o bem X olhando para o preço, e essa relação é positiva, e os consumidores demandam o bem X também olhando para o preço, mas essa relação é negativa, a gente vai ter um equilíbrio. Como é que se chega a esse equilíbrio? O equilíbrio é quando a oferta é igual à demanda, né? Lembrando que D vai ter uma função parecida com o B nessa equação. Qual é a função do B? O B é a elasticidade de preço da demanda. O D é a elasticidade de preço da oferta. O D vai dizer o quê? D de dado. Vai dizer o seguinte, se o preço subiu 20%, quanto as empresas vão ofertar? Se D for 0,5, as empresas vão ofertar mais 10%. Se D for igual a 2, as empresas vão ofertar mais 40%. Se D for igual a 5, as empresas vão ofertar mais 100%. Né? Então, o D vai me dizer exatamente o impacto sobre a oferta, dado que o preço aumentou. Certo? Quando é igual, demanda é igual a oferta, então eu tenho essas duas variáveis sendo iguais. Né? Ponho QX, tudo que é QX de um lado, tudo que não é QX do outro lado. Então, fica B mais D, que multiplica QX, igual a A menos C. Quando eu ponho B mais D do outro lado, eu tenho o quê? B mais D, né? Mais uma vez. Tenho que corrigir isso aqui. Então, eu acabo descobrindo qual é a quantidade de equilíbrio, ou seja, a quantidade que vai ser ofertada que iguala a quantidade demandada. A quantidade de equilíbrio? A quantidade de equilíbrio é A menos C dividido por B mais D. Sabendo esses parâmetros todos, essas elasticidades B e D, esses parâmetros A e C, eu descubro qual é a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Por quê? A quantidade ofertada e a quantidade demandada, elas se igualam quando a economia chega ao equilíbrio. Então, se esse mercado está em equilíbrio, eu sei exatamente qual é a quantidade ofertada, que é igual à quantidade demandada. Sabendo a quantidade ofertada e sabendo os parâmetros C e D, eu descubro o preço de equilíbrio. Sabendo a quantidade demandada de equilíbrio, sabendo os parâmetros A e B, eu descubro também o preço que vai equilibrar, que vai ser o mesmo, né? O preço da oferta vai ser igual ao preço da demanda. Portanto, a economia matemática, ela nos dá uma série de instrumentos que fazem com que a gente consiga, com facilidade, calcular uma série de coisas, né? Como somos agora capazes de calcular o preço de um equilíbrio, quando a gente tem uma curva de demanda, a quantidade de equilíbrio, quando a gente tem uma curva de demanda e de oferta. Então, a gente consegue descobrir as variáveis, os parâmetros das equações que formam a oferta e a demanda, e consegue calcular tudo isso. Essa é uma das funções da matemática. Outra função muito útil da matemática, que é usada de forma bastante espraiada, uma técnica bastante utilizada, muito popular, é, através da econometria e da estatística, tentar fazer testes, testar se os modelos funcionam, testar se as variáveis, qual é a relação das variáveis, se realmente é positiva, se é negativa, quais são os parâmetros. Então, uma coisa que é muito popular na economia é a análise de regressão,
que é utilizar técnicas estatísticas para testar as variáveis. E aí, testando variáveis, a gente procura descobrir o comportamento dessas variáveis, né? Por exemplo, quando os alunos se matriculam numa disciplina, eles, obviamente, têm o interesse de passar na disciplina. Então, eles vão querer saber qual é a nota final que eles podem esperar nessa disciplina. Se a gente considerar que a nota final do aluno nessa disciplina é R, então a gente pode pensar o seguinte: o que é que vai determinar R? O que é que vai fazer com que o aluno tenha sucesso nessa disciplina? A gente pode pensar em algumas variáveis, né? Aqui eu pus F, H e E. O que são essas variáveis? Primeiro, existe um fator aqui, que é um parâmetro dessa equação, alfa zero, e existe uma elasticidade que vai relacionar F com R. Essa elasticidade vai me dizer o quê? Qual é a variável F? F eu estou dizendo aqui, o total de falta dos alunos nas aulas. Essa variável é a variável que a gente chama de variável independente. Por quê? É ela que vai influenciar R. O R não vai influenciar o F, mas o F vai influenciar o R. O que significa o quê? Significa que o F é a variável independente e o R é a variável que a gente chama de variável dependente. Ou seja, a relação é de F para R. Não tem uma seta do R para o F, não. Tem uma seta numa direção só, do F determinando o R. Eu também tenho outra seta do H determinando o R. Ou seja, tanto o F quanto o H influenciam o R, mas não são influenciados por ela. O que é que eu chamo de H? Estou chamando de H o seguinte: horas de estudo em casa. O aluno tem essa matéria e fica estudando a matéria em casa. O que acontece? Eu posso já começar a inferir alguma coisa a respeito de F e de H, né? Como é que F vai influenciar R? O que é que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte: talvez esse sinal que esteja na frente do F seja um sinal de negativo, né? Por quê? Se F é a quantidade de faltas que ele tem na disciplina, o que a gente pode pensar? Pensemos em dois alunos. Um faltou todas as aulas, o outro veio a todas as aulas. O que a gente espera? A gente espera que o aluno que faltou todas as aulas tenha uma nota, no final da disciplina, muito menor do que o aluno que veio a todas as aulas, né? Se F é o total de faltas, então, se o F é muito alto, o R vai ser muito baixo. Nota final do aluno na disciplina. Se o F é muito baixo, 0, 1, 2, o R vai tender a ser muito alto. Então, esse sinal em frente do F tende a ser um sinal de negativo. Ou se for positivo, esse alfa 1 deve ser uma elasticidade negativa, né? Para mostrar que a relação entre F e R é uma relação negativa. Quanto mais faltas, menor a nota. Quanto menos faltas, maior a nota. Muito bem. E H? O que é que eu penso a respeito de H? Se H é horas de estudo que o aluno tem em casa, eu penso exatamente o contrário da falta, né? Quanto mais horas o aluno estudar em casa, eu penso que maior tende a ser a nota dele, né? Portanto, esse alfa 2 é um número positivo. Ou seja, quanto mais horas o aluno estuda em casa, H, maior vai ser a nota dele. E, por fim, eu tenho uma variável que eu estou chamando de E. O que é que essa variável E está dizendo? Nota do aluno no Enem. Veja que todas as variáveis do lado direito da equação são chamadas de variáveis independentes. E a variável do lado esquerdo da equação é chamada de variável dependente. Certo? Eu estou dizendo é o quê? A nota do aluno no Enem vai influenciar a nota final do aluno na disciplina. Nossa, será? Faz tanto tempo que vocês fizeram o Enem, né? Como é que a nota do Enem vai influenciar? Por que essa variável vai ter algum impacto? Será que o E, que o alfa, que multiplica esse E, o alfa 3, será que ele não é zero? Ou seja, dizer, não, o Enem foi feito há tanto tempo, e esse alfa 3 deve ser zero. Porque nota que o aluno teve no Enem, talvez não influencie em nada a nota do aluno na disciplina. Ou será que o alfa é algum número positivo? O que a nota do aluno do Enem pode
mostrar. Se ele teve uma nota muito alta no Enem, talvez ele mostre, essa nota mostre uma história de estudo, né? Mostre um hábito de estudo do aluno. Então, o aluno tem um hábito de estudar, ele gosta de estudar, ele passa muito tempo estudando. Mas o tempo é captado pelo H. Então, o E vai captar outras coisas que não é o tempo. É o quê? Talvez a eficiência do estudo dele, né? Ele, talvez, em 1 hora, consiga ler muita coisa, consiga resolver muitos exercícios. É um aluno onde a nota dele no Enem mostra essa eficiência dele. Talvez ele nem precise assistir muitas aulas, pode ter até uma quantidade alta de faltas, mas cada vez que ele senta para estudar, esse estudo é muito eficiente. Por quê? Porque a nota do Enem está mostrando que esse aluno é um aluno que tem uma capacidade muito grande de aprender, com muita facilidade. E aí a gente tem também essa outra variável, que é a última variável aqui, que é um erro aleatório. Sempre, toda variável, toda técnica de regressão tem uma variável que é o erro aleatório. Muito bem. Será que isso ocorre? Professor, eu como professor dessa disciplina, eu tenho no final do semestre a nota de vocês, eu tenho a quantidade de faltas de vocês, eu não tenho a quantidade de horas, não tenho a quantidade a nota de vocês no Enem. Então, essas duas variáveis estão faltando para mim. Embora eu ache que essas variáveis sejam bem significativas, eu não tenho isso. O que é que eu faço? Aqui, eu peguei uma disciplina que eu ministrei de macroeconomia, e chegou o final do semestre, eu pus os dados dessa disciplina num gráfico. O que é aqui? De 0 a 64, foram 64 aulas, os alunos faltaram até 64 aulas. Esse aluno aqui, que faltou 64 aulas, qual foi a nota dele? Nota 0. Né? Aqui a nota da disciplina de 0 a 10. Ninguém tirou 10, mas temos alunos tirando 9, né? Aluno tirando 8,2, 9,2, aluno tirando 7,8, certo? Então, essas são as notas dos alunos, aluno tirando 0. Aluno tirando 0. Olha esse aluno, ele tirou 0 e ele faltou todas as aulas. Esse aluno aqui faltou só 16 aulas, mas ele tirou 0 do mesmo jeito. Esses dois aqui faltaram também 16 aulas, mas tiraram menos de 2. Esse aqui foi reprovado, tirou menos de 4, também faltou 16 aulas. Aqui foi reprovado, faltou 16 e tirou menos de 5. Já esse aqui, ele faltou 16, mas ele passou, tirou quase 8. Interessante, né? Vários alunos tendo 16 faltas, a maioria sendo reprovado, mas teve um que ele tirou nota bem alta. O que é que essa reta de regressão está me dizendo? Essa reta de regressão, ela segue aquilo que essa equação de regressão está dizendo. Está dizendo o seguinte: os alunos que faltam muito, eles tendem a ficar aqui nessa parte da regressão, então, eles tendem a ser reprovados. Os alunos que faltam pouco, eles tendem a passar na disciplina, ficar acima de 7. Então, acima de 7, na verdade, acima de 5, né? Significa que se você faltou até 16 aulas, a tendência é você ser aprovado. Você faltou mais de 16 aulas, você necessariamente fica reprovado. Mas se você quiser tirar uma nota maior do que 7, ou seja, passar por média, a tendência é o quê? Você conseguir isso se você faltar só 8 aulas. Se você faltar menos de 8 aulas, a tendência é você conseguir passar por média na disciplina. Se você faltar entre 8 e 16, você pode até passar, mas a tendência é ter que fazer AF. É isso que essa reta de regressão está dizendo. Só que essa reta de regressão não é algo escrito em pedra, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um aluno que faltou 16 aulas, faltou bastante, quase é reprovado por falta, mas ele tirou quase 8. Eu tenho aqui um aluno que faltou pouco, só faltou 4 aulas. Mas ele acabou tirando o quê? 5.
Não, acho que ele foi reprovado. Acho que ele tirou menos do que 5, né? Tirou 4,8. Ou tirou 5? Tirou 4,8. Foi reprovado. Ou seja, o fato de um aluno ter faltado muito pouco não é uma garantia que ele vai passar, não. Mas, em média, sim. O que essa reta de regressão está me dizendo é o quê? Que, em média, os alunos que faltaram pouco passaram por média, os alunos que faltaram muito ou tiveram que fazer AF ou foram reprovados. Então, para essa disciplina de macroeconomia, em um determinado ano, o que essa reta R2 de regressão está me dizendo é o seguinte: R2, eu não tenho informação sobre a nota do aluno do Enem, eu não tenho informação sobre a quantidade de horas que o aluno estuda em casa. A única informação que eu tenho, faltas. E o que essa reta de R2 está me dizendo é o seguinte: para cada ponto a mais que o aluno tira de nota na minha disciplina, a quantidade de faltas explicam quase 56 ponto percentual. Ou seja, é basicamente como dizer o seguinte: a quantidade de faltas explica 56% da nota final do aluno da disciplina. Não é dizer isso, porque R2 não significa exatamente isso, mas significa algo semelhante a isso. Basicamente, se o aluno não faltar uma única aula, qual é a nota que ele espera tirar na disciplina? É só zerar aqui o X. Então, a gente tem o quê? 6,93. Ou seja, se ele não faltar um dia de aula, em média, esse aluno, a nota que eu espero desse aluno é 6,93. E aí, cada dia de aula que ele falta, o que acontece? Diminui a nota dele, aqui tem um sinal de menos, né? Diminui a nota dele em 0,12, 0,1175, ou seja, 0,12 ponto. Então, cada dia de aula que ele falta, diminui a nota dele em 0,12. Então, ele não faltou nada. Ele pode esperar tirar 6,93 por... uma nota 6,93. Mas faltou um dia. 6,93 menos 12 dá 6,81. Faltou 2 dias. 6,81 menos 12 dá 6,69. Então, assim, a nota dele vai diminuindo para cada dia que ele falta. É isso que essa minha reta de regressão está me dizendo. Ele faltou 8 aulas. Aqui, esse pontinho, teve um aluno, né, que faltou 8 aulas e a nota dele está bem em cima da reta. Que nota ele tirou? 6. Então, se o aluno falta 8 dias, ele pode esperar tirar 6. Se ele falta 16 dias, que é o máximo que ele pode faltar para não ser reprovado por falta, tira o quê? 5? Alguma coisa por volta disso, né? Um pouquinho acima de 5. Então, a ideia é, se ele quiser passar por média, ele não pode faltar nenhuma. Obviamente, isso é o que a reta de regressão está dizendo. Só que eu não tenho informação a respeito de outros aspectos. Olha todos esses alunos aqui que passaram por média. Eles estão bem acima da reta, né? O que é que o fato dessas bolinhas estarem acima da reta me diz? Me diz que a nota final deles não é explicado completamente pelas faltas. Provavelmente são alunos que têm boas notas no Enem ou alunos que estudam muitas horas em casa. Por isso, esse diferencial, essa diferença da reta para a nota dele é o quê? Exatamente aqueles fatores que eu não conheço, que eu sei que explicam a nota dele, mas não conheço, que é o quê? Horas de estudo em casa, nota do Enem. E esses alunos aqui que estão abaixo da reta, olha esse aqui, tirou pouco mais de 4, está muito distante da reta. Por que ele está tão distante? O que a gente chama fora da curva. Um aluno bem fora da curva. Por quê? Porque ele não faltou tanto assim, faltou só 6 dias, mas a nota dele foi muito menos do que a reta previa que ele ia tirar. Por quê? Ele deve estudar muito poucas horas em casa, ou deve ter uma nota muito baixa no Enem. Então, o desempenho dele foi muito menor do que o meu modelo previa. Por quê? Porque aquelas variáveis que eu não tenho acesso, horas de estudo em casa, nota do Enem, são variáveis que explicam uma quantidade muito grande da nota final dele. Isso é só em macro, né? Essa disciplina de macro,
uma disciplina da manhã. Eu ministrei em um semestre disciplina de macro à noite também. E o que aconteceu com essa disciplina à noite? Nesse mesmo semestre, eu ministrei uma disciplina de manhã e uma disciplina à noite. A matéria era a mesma, as provas eram quase iguais, tudo praticamente igual. O que é que mudava? Só os alunos, né? Olha essa reta de regressão. O R2 para a turma da manhã era 0,5593. O que é que a estatística R2 me diz? A estatística R2 me diz o seguinte: R2 é o coeficiente de determinação. Ela diz o seguinte: quando eu tenho variações na variável dependente, ou seja, a nota final, essas variações na nota final são explicadas pelas variações na variável independente. Que variável é que eu estou usando? Faltas. Então, o R2 está me dizendo o seguinte: 0,73 ponto percentual da variação na nota final é devido a variações nas faltas. Aqui, na turma da manhã, é menos, né? 0,55, quase 56. Por que há essa diferença de 63 para 53, 56 entre as turmas da manhã e da noite? O que a gente pode pensar? O que está acontecendo aqui? Na turma da noite, eu tive também um aluno que faltou todas as aulas, tirou 0. Tive um aluno que faltou, acho que 18 aulas, foi reprovado por falta, né, mas tirou 0. Eu tive alunos que tiveram menos do que 4 e mais do que 4, também faltaram 18 aulas, foram reprovados por falta. E aqui eu tive alunos que faltaram mais de 20, foram reprovados por falta e tiraram menos de 2. Mas aqui, também ninguém tirou 10, mas muitos alunos tivemos um 9, 9,2, 8,2, 8,2. Tivemos um aluno que teve 7,8 e também faltou 16, no limite de faltas. 16 faltas. Tirou 7,8, ou 7,9, 7,9, né? Bem pertinho da curva, bem pertinho da reta de 8, 7,9. Faltou 16. Ele está bem distante da reta. Ele está muito distante da reta. Quais são os alunos que estão em cima da reta? Esse aqui, que tirou 5,4, 5,5. Esse aqui, que tirou 6. Esse aqui, que tirou 6, também está pertinho da reta, não está em cima. Mas esse que tirou 6 teve 10 faltas e tirou 6 na disciplina. Esse que está em cima da reta tirou 5,5 e teve 14 faltas. Então, o que está acontecendo? O R2 da noite é maior do que o R2 da manhã. Significa o quê? Significa que provavelmente o aluno da noite, a nota dele depende muito mais dele estar presente em sala de aula do que para o aluno da manhã. Por quê? O que é que acontece com o aluno da noite se ele falta 0? 0 faltas. 0 faltas, eu estou zerando o X. Então, o Y, ou seja, a nota final que ele pode esperar vai ser o quê? 7,12. Ou seja, se o aluno da noite não faltar nenhuma aula, ele pode esperar uma nota maior do que o aluno da manhã. Se o aluno da manhã não faltar nenhuma aula, ele pode esperar tirar 6,93. O aluno da noite, 7,12. Por que isso? O R2 está me dizendo que o aluno da noite é bem mais dependente daquele conhecimento que ele adquire em sala de aula. O aluno da manhã é um pouco menos dependente do que esse conhecimento que ele adquire em sala de aula. Por que isso? Qual a diferença tão grande entre o aluno da noite e o aluno da manhã? O que a gente pode inferir? Se o aluno da manhã falta uma aula, ele pode esperar a nota dele cair 0,1175. Se o aluno da noite falta uma aula, ele pode esperar a nota dele cair 0,1233. Ou seja, cada aula que o aluno da noite falta, a nota dele cai mais do que cada aula que o aluno da manhã falta. Basicamente, o que a gente está estabelecendo aqui, através dessa estrutura de análise de regressão? A gente está estabelecendo que o aluno da noite depende mais da aula para tirar uma boa nota. O aluno da manhã depende menos da aula. Por que a gente pensa isso? A gente pode criar uma série de hipóteses, né? A hipótese que eu crio é o quê?
O aluno da noite passa o dia trabalhando, ele tem menos tempo para estudar, menos horas de estudo. O aluno da manhã não necessariamente passa o dia trabalhando, então ele pode estudar de tarde, pode estudar de noite. Assiste a aula de manhã, estuda de tarde e de noite. O aluno da noite assiste a aula de noite, quase não tem tempo para estudar de manhã e de tarde. Ele concentra suas horas de estudo no fim de semana. Então, para ele, quando ele vai estudar no fim de semana, ele precisa se lembrar muito bem de como foi a aula para que essas horas de estudo rendam mais. E aí, como ele só estuda no fim de semana, então a tendência é que esse estudo seja menos eficiente. O aluno da manhã estuda de tarde e de noite, no dia que ele teve aula, então isso condensa mais o conteúdo da aula, ele pode esperar que a nota dele dependa mais das horas de estudo do que da presença dele em sala de aula. E o aluno da noite, não. As notas dele dependem mais de assistir às aulas e menos da hora de estudo, porque a hora de estudo é muito limitada para o aluno da noite. O aluno da manhã, não. Se ele perder uma aula, ele consegue compensar estudando em casa. O aluno da noite, se ele perder uma aula, é muito mais trabalhoso ele compensar isso estudando em casa. Então, nessa análise, a gente tem o quê? A gente não tem a nota do Enem, a gente não tem a quantidade de horas estudadas em casa, mas essas variáveis talvez sejam muito importantes. Talvez essas variáveis expliquem o resto da nota do aluno, já que a variável faltas explica só uma quantidade da nota final do aluno. Então, mas essas variáveis estão ausentes nesse processo de regressão. E o que é que eu tenho? Existe essa variável, o desvio padrão, que vai dizer o quê? Essas bolinhas ficam bem pertinho da reta ou ficam bem distantes? Quando elas ficam muito distantes, significa que o desvio padrão é grande, né? Há um grande desvio dessas bolinhas da reta. Se o desvio padrão é pequeno, a maioria das variáveis vão ficar quase encostadas nessa reta de regressão. Certo? E também tem uma estatística importante, que é a estatística T, que é uma taxa para estimar o desvio padrão. E aí, a análise de regressão utiliza todos esses instrumentos, né? O desvio padrão nos mostra a distância, e um modelo que tem as variáveis bem ajustadas é o modelo que minimiza a distância dos pontos dessa reta. Quanto menor for a distância desses pontos da reta, mais bem ajustado é o modelo, maior a capacidade desse modelo de explicar essas variáveis, certo? Especificamente, um dos modelos mais usados é o mínimos quadrados ordinários, que ele usa exatamente a distância ao quadrado desses pontos. Eu não estou utilizando só a distância desse ponto com relação à reta, mas a distância ao quadrado. Por quê? Porque aqui é a distância negativa, aqui é a distância positiva. Quando eu ponho negativo ao quadrado, tudo fica positivo, né? É como se eu quisesse pensar qual a distância de todos os pontos, independente do ponto estar acima ou abaixo da reta. Certo? Bem, há vários autores que fizeram essa abordagem matemática e que nos deram, através dessa abordagem matemática, vários instrumentos, né, para que a economia se utilizasse cada vez da matemática. Um dos autores mais importantes é o Léon Walras, que era um suíço que escreveu, no ano de 1874, esse livro, Elements of Pure Economics, onde ele fez uma análise dos princípios da análise imaginalista, né? Ele escreveu um pouco tempo, 3 anos depois do que Jevons e Menger escreveram. Jevons escreveu na Inglaterra, Menger era na Áustria, mas, como ele não tinha lido nada que os outros escreveram, sua análise é muito semelhante à deles, dos outros dois, por uma questão de coincidência. Parece que, de vez em quando, ocorre isso na ciência, né? Vários cientistas estão, ao mesmo tempo, pensando numa coisa
eles escrevem coisas muito semelhantes, muito parecidas à mesma época. Na aula anterior, a gente viu isso com a Joan Robinson e com o Edward Chamberlain, que um nos Estados Unidos e outro na Inglaterra escreveram coisas muito parecidas a respeito de competição imperfeita. E a mesma coisa ocorreu com o Walras, com o Jevons e com o Menger. O Walras na Suíça, o Menger na Áustria e o Jevons na Inglaterra. E, apesar de ter essa grande contribuição para a análise marginalista, a maior contribuição que o Walras deu foi realmente com relação a uma estrutura de análise de equilíbrio geral. O que é o equilíbrio geral? A ideia básica é muito interessante a gente pegar a análise marshalliana, quando a gente mostrou aqui o que o Marshall fez. Ele pegou preços como função da quantidade demandada ou preços como função da quantidade ofertada. Só que, anteriormente, por que pega só preço se, para a gente analisar a quantidade ofertada, tem todas essas outras variáveis? Ou então, quando a gente analisar a quantidade demandada, tem várias variáveis. Aqui, a relação está utilizando só uma variável, né? Essa curva de demanda marshalliana. Só preço com relação à quantidade. E as outras variáveis? Ou seja, gosto dos consumidores, número de consumidores, preço dos outros bens, expectativa dos consumidores, a mesma coisa com relação à oferta. Uma quantidade enorme de variáveis, porque eu só peguei uma. Ofertada e preços. Essa estrutura marshalliana é uma estrutura para pensar no seguinte: eu só estou pegando as variáveis mais importantes, estou deixando de fora as variáveis menos importantes. Na minha reta de regressão, eu só peguei faltas. Eu não tinha acesso à hora de estudo, nem à nota do Enem. Então, a análise fica limitada, né? E o Walras pensou o seguinte: e se a gente criasse um sistema de equações com várias equações, não apenas uma? E aí, eu quero fazer o seguinte: quando eu jogo uma pedra no meio de um lago, o que acontece? Essa pedra afunda no lago, gera um grande distúrbio, né? Só que esse distúrbio no lago, no meio do lago, é muito grande. Mas essa onda vai voltar e vai chegar na margem do lago. Quando ela chega na margem do lago, o impacto dessa pedra é muito menor. E aí talvez ela acabe se espraiando pelo lago, e aí volte um pouquinho, mas cada vez ela vai voltar com uma força cada vez menor. Mas, se eu estou na beira do lago, eu noto essa onda. Quando ela chega bem fraquinha, eu poderia até ignorar o fato de alguém tenha jogado a pedra no meio do lago. Mas, o que está acontecendo? Uma coisa lá bem distante está me afetando aqui. Só que ela me afeta de forma muito leve, muito sutil. E o Léon Warlach pensou o seguinte: mas a gente não pode ignorar, mesmo que seja algo muito leve, muito sutil. Então, a gente precisa pensar que a economia ela sofre influências de todas as variáveis. A gente precisa, então, pegar todas as variáveis que a gente tem disponível e pôr nessa equação, criando um sistema de múltiplas equações, fazendo análise de equilíbrio geral. Então, a análise do Marshall é uma análise de equilíbrio parcial. O Walras propôs uma análise de equilíbrio geral. Ou seja, por mais que eu pense que o que é importante para o consumo de relógio é o preço do relógio, ou o gosto que as pessoas têm a respeito de relógios, o que acontece se alguém inventa um transistor, um processador super sofisticado lá em Taiwan? O que é que isso tem a ver com o meu relógio? Tem a ver que esse processador super sofisticado, que tem uma dimensão de nanômetros, né? Vai ser uma dimensão quase invisível de tão pequena, esse processador vai ser posto em celulares ou em relógios ou uma série de coisas. Pouco tempo depois, as pessoas vão ter um relógio como o Apple Watch, que é, na verdade, um mini celular no braço, né? Então, isso pode ter um impacto avassalador.
os grandes fabricantes de relógio na Suíça podem não dar a mínima importância para a fabricação de transistor, de processadores em Taiwan, achando que os fabricantes de processadores de Taiwan não são rivais dos fabricantes de relógio em Zurique, na Suíça. Mas, se eu puser todas as variáveis, esse mercado de relógios, que vai afetar os fabricantes de relógio em Zurique, na Suíça, vai ser alguma coisa que foi uma pedra jogada num lago lá em Taiwan, do outro lado do mundo, muito distante. Então, a ideia do Walras era essa. Tudo está afetando tudo e essa mudança dessa variável do outro lado do mundo gera reverberações no mundo inteiro, onde fica muito fácil a gente ver isso com relação ao aumento do preço do petróleo, por exemplo. Qual o impacto disso na economia? Primeiro, se a gente fizer uma análise de equilíbrio parcial, a gente vê o preço do petróleo aumentando, demanda por petróleo negativamente inclinada, então a demanda por petróleo vai diminuir. E aí acaba por aí. Por quê? Porque a análise marshalliana é ceteris paribus, tudo mais constante. Então, o preço do petróleo aumenta, a demanda cai, pronto, acabou. O que o Walras propõe? Análise de equilíbrio geral. Demanda por petróleo cai, só que as pessoas têm automóveis. No primeiro momento, talvez ela caia muito pouco. As pessoas vão pegar uma parcela da sua renda e vão gastar mais com petróleo, por quê? Porque tem automóveis, tendo automóveis, vão ter que diminuir a demanda muito pouco. Então, acabam gastando mais dinheiro com gasolina, com diesel, com petróleo. Só que o que acontece ao longo prazo? 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos depois, as pessoas pensam o quê? Eu vou morar perto do meu trabalho, vou morar perto da escola dos meus filhos, vou vender meu carro e comprar uma bicicleta. Então, se no curto prazo o preço do petróleo teve impacto nesse mercado, no longo prazo tem um impacto em vários outros mercados. Vai ter impacto no mercado imobiliário, vai ter impacto no mercado automobilístico, vai ter impacto no mercado de bicicletas. Então, as pessoas vão fazer mais exercícios, vão comer alimentos mais saudáveis, porque estão andando de bicicleta, vão comprar mais livros, ler mais, então as pessoas vão passear mais no parque, vai ter uma infinidade de mudanças no longo prazo, porque o petróleo aumentou. Então, o aumento do preço do petróleo vai gerar um aumento no preço de uma série de outros produtos, queda no preço de uma série de outros produtos, e essa dinâmica vai mudar de forma tão avassaladora como se um meteoro caísse dentro de um lago, né? Vai inundar todo mundo e vai gerar um impacto enorme no mundo inteiro. Então, a ideia do Walras era o quê? Uma única variável mudando, a gente não pode limitar essa análise da variável a um mercado só. No curto prazo, a gente até pode ver com clareza essa variável impactando um mercado só. Só que no longo prazo, a melhor abordagem é a abordagem do equilíbrio geral. Ou seja, essa abordagem vai levar em consideração bens complementares, bens substitutos, como isso afeta o curto prazo, como afeta o longo prazo, em todos os outros setores, em toda a economia como um todo. Então, Walras procurou dividir a economia na demanda, a quantidade demandada de todos os bens da economia, de D1 até Dn, e essa quantidade demandada tem uma relação também com a quantidade ofertada, S1 até Sn, e para a quantidade demandada tem uma quantidade enorme de fatores, né? P1 até Pn são o quê? Os preços de todos os bens da economia, que também vão influenciar a oferta de P1 a Pn, vão influenciar a oferta de S1 a Sn. Então, eu tenho um sistema de equações, de N equações, N colunas de equações, N linhas de equações, tanto para a demanda quanto para a oferta. Então, a economia nacional é uma infinidade de equações
que tem cada equação uma infinidade de variáveis, e isso só é economia nacional. Se a gente inserir importações e exportações, então a gente tem uma quantidade praticamente infinita de variáveis, né? E aí, isso faz com que a análise econômica seja muito mais sofisticada, muito mais expandida. Quando se utiliza equilíbrio parcial, por exemplo, há uma tendência das pessoas acharem uma política protecionista como uma política que vai preservar empregos, né? Vamos pensar exatamente na economia nacional, quando há abertura econômica. Abertura econômica significa que as pessoas podem comprar bens importados. Comprando bens importados, as pessoas deixam de consumir bens nacionais, essas empresas que antes vendiam bens nacionais vão à falência. Essas pessoas que trabalhavam para essas empresas ficam desempregadas, e aí todo mundo pensa, abrir o país para importação foi muito ruim porque gerou desemprego, gerou falência de empresas. Então, isso é ruim para a economia. Só que isso é uma análise de equilíbrio parcial, de curto prazo. O que acontece no longo prazo? No longo prazo, quando se abre a economia de um país, e essa abertura da economia permanece durante anos, o que se nota é que novas empresas são criadas, algumas empresas vão à falência, e nessa dinâmica de criação de novas empresas, falência de empresas antigas, há uma entrada e saída de empresas nesse mercado, a dinâmica do mercado de trabalho fica muito mais sofisticada, há uma elevação tanto de importações como também de exportações, a tendência é o emprego subir muito, e toda a economia muito aberta tende a ser uma economia que tem pouco desemprego, tende a ser uma economia que troca muito com o exterior, e isso gera um aumento da produtividade, por isso que o desemprego tende a ser mais baixo. Economias fechadas tendem a ter desemprego mais alto, por quê? Porque economias fechadas geram menos eficiência na economia. As empresas são mais ineficientes, os trabalhadores tendem a ser também mais ineficientes, e, no longo prazo, a abertura de economia faz gerar mais empregos, gerar mais produtividade e gerar mais prosperidade para o país. Países que têm economia fechada são países mais pobres, com menos emprego, com mais miséria, mais pobreza. Então, a análise de equilíbrio geral mostra um quadro completamente diferente da análise de equilíbrio parcial. Né? Por quê? Porque a análise de equilíbrio geral mostra todos os efeitos, tanto de curto quanto de longo prazo, mostrando a dinâmica da economia. A análise de equilíbrio parcial é como um corte, uma fotografia, só mostra aquele momento. Tirar uma fotografia significa mostrar uma coisa que está acontecendo nesse momento. No segundo depois que você tira a fotografia, as coisas já podem estar muito diferentes. Você congelou o tempo. Então, a análise de equilíbrio parcial faz exatamente isso. Ela congela o tempo, ela não é uma análise muito sofisticada para a gente ver o que está acontecendo na economia. Por isso que a abordagem de Valha é uma abordagem que permaneceu, que permanece até hoje por muitos anos, com uma abordagem muito sofisticada, muito rica. Bem, temos também um outro autor que contribuiu muito para a economia matemática, que é um autor que se chama Vassili Leontiev. O Leontiev ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 1973, e sua principal contribuição é a chamada matriz de insumo-produto. A matriz de insumo-produto, a primeira tabela da matriz de insumo-produto foi publicada pelo Leontiev na revista Review of Economics and Statistics, em 1936, mesmo ano do famoso livro do Keynes, Teoria Geral, e ele procura utilizar uma coisa que os economistas fizeram por séculos, né? Que é tentar publicar estatísticas de produtos e de consumo. Uma das estatísticas mais antigas é de um economista francês chamado François Quesnay, que ele publicou o Tableau économique
do século XVII, se eu não me engano, que é alguma coisa que veio mais tarde a inspirar o Leon Walras a criar a ideia de equilíbrio geral, né? A ideia é, você pega uma localidade geográfica e categoriza a quantidade de produção daquela cidade, estado, país, sei lá. E aí tenta dividir aquela localidade em setores. A gente pode pensar agricultura, comércio, indústria. Ou agricultura, indústria e serviços, né? Comércio está dentro de serviço. E aí pensa o quê? Cria uma matriz onde cada setor produz e cada setor consome, né? Assim seria uma matriz 3x3, cada setor, agricultura, indústria e comércio, produzindo para agricultura, indústria e comércio, então você teria uma matriz 3x3. Quando o Leontiev, no seu artigo original, pensou em dividir setores, ele criou 46 setores, né? Cada um produz insumos tanto para si mesmo quanto para outros, e cada um consome produtos tanto de si mesmo quanto de outros setores, né? E aí você criou uma matriz, basicamente algo que seria uma consequência disso do Walras, né? Criou uma matriz, só que uma matriz 46 linhas, 46 colunas, e aí ter os valores de cada produto e cada insumo que saiu do setor, foi para o mesmo setor, foi para outros setores. E aí isso cria uma fotografia da economia. É paradoxal que a ideia do Leontiev era uma ideia de seguir aquilo que o Leon Walras criou, mas as grandes críticas à matriz de sumo-produto do Leontiev são exatamente as críticas de que a matriz de sumo-produto parece mais uma análise de equilíbrio parcial do Marshall do que uma análise de equilíbrio geral do Walras. Por quê? Porque é uma matriz que é montada para determinado ano. No ano seguinte, pode ser que os produtos que produziram e venderam para outros setores modifiquem a quantidade produzida e vendida, e a quantidade consumida e comprada dos outros setores. Então, de um ano para outro vai mudar. Claro que os defensores da matriz de sumo-produto dizem, não, mas não muda tanto, né? As mudanças são pequenas. Então, é como você ter, cada ano, uma fotografia, e se você tira muitas fotografias de um ano para o outro e põe a fotografia uma atrás da outra, você monta um filme, né? Então, tem características de análise parcial do Marshall, por isso que é tanto criticada, mas você tem um banco de dados com muitas fotografias diárias, ou semanais, ou mensais, você consegue montar um filme para ter uma boa ideia de como a economia funciona. A grande crítica à matriz de sumo-produto Leontiev é que essa matriz não é muito boa em captar grandes disrupções tecnológicas, né? Existe uma mudança tecnológica que acaba completamente com o setor. Aí esse setor deixa de existir, outro setor passa a existir. Imagine que numa matriz de sumo-produto, você categoriza filmes de máquinas fotográficas. Vê a quantidade de filmes de máquinas fotográficas sendo usados pelos diversos setores, aí de uma hora para outra é inventada a fotografia digital, e aí é uma queda avassaladora, praticamente deixa de existir a produção e consumo de filmes de máquinas fotográficas, né, e revelação de filmes. Então, as mudanças tecnológicas têm esse impacto, né? E aí, de uma hora para outra, a matriz de sumo-produto é uma fotografia do momento, mas não dá para a gente projetar muito como vai ser no futuro, em função de ser uma coisa momentânea, né? E para acabar a aula de hoje, a gente vai trazer as contribuições de dois economistas que criaram um setor da economia completamente original e extremamente influente, que foram o John von Neumann, que era um economista da Hungria, na verdade não era economista, ele era físico, e o Oskar Morgenstern, que era austríaco, esse sim era economista. Os dois escreveram um livro, Theory of Games and Economic Behavior, nos Estados Unidos em 1944, e fugindo da guerra, né? Fugindo da Segunda Guerra Mundial. E esse livro, ele criou uma nova área da economia,
que mais tarde ficou sendo chamada teoria dos jogos, ou teoria dos jogos e da cooperação. O que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é uma área da microeconomia que estuda basicamente o seguinte: como as pessoas se comportam e agem em uma situação de tomada de decisão estratégica. Dos exemplos mais populares de teoria dos jogos é o dilema dos prisioneiros. O dilema dos prisioneiros ocorre basicamente utilizando uma situação hipotética que é muito usada em filmes de policiais, né? Filmes de mafiosos, esse tipo de coisa. O que ocorre? Ocorre um crime, a polícia prende 2 suspeitos e aí a polícia separa esses 2 suspeitos de terem cometido esse crime em 2 celas individuais e vai questionar cada um desses suspeitos individualmente. Então, a questão do dilema dos prisioneiros é o seguinte: que tipo de abordagem cada um dos suspeitos pode ter? Como eles devem responder às perguntas? Será que eles devem confessar o crime ou não confessar o crime? Será que eles devem entregar o seu comparsa ou dizer que todo mundo é inocente, ninguém cometeu o crime? Que tipo de situação seria o melhor? A ideia é que esses 2 prisioneiros, eles estão incomunicáveis, eles não conseguem dialogar, um não sabe o que o outro faz. Então, a única coisa que eles têm que fazer é ou confessar o crime ou não confessar. A teoria dos jogos procura mostrar quais as consequências disso e como essas pessoas que estão incomunicáveis uns com os outros, portanto, não podem entrar em conluio, não podem entrar num acordo e dizer, vamos fazer isso que a gente se dá bem. Como eles agem, né? Então, a hipótese básica que os policiais deixam para as pessoas é o seguinte: o prisioneiro A tem esse resultado aqui, que é o primeiro número desse par ordenado, né? E o prisioneiro B tem o segundo número, o segundo resultado. Aqui a gente está pensando em termos de dias, semanas ou meses de prisão, né? Então, digamos o seguinte: se os 2 confessarem, dessa matriz confessa, confessa, significa que um fica 8 meses na cadeia e o outro fica também 8 meses. Se, entretanto, o prisioneiro A confessar, mas o B não confessar, então o que acontece? A legislação diz que quem coopera com a polícia é a delação premiada. Sai da cadeia imediatamente, fica 0 meses na cadeia, e quem não coopera com a polícia tem a punição em dobro, fica 20 meses na cadeia. Ou seja, esses 16 meses que os 2 iam dividir, vai só para um e ainda 4 meses de lambuja a mais para punir quem não cooperou com a polícia. Se é o contrário, se é o prisioneiro B que confessa e o A não confessa, o A vai sozinho para a cadeia e fica 20 meses na cadeia, enquanto que o B é liberado imediatamente. E se nenhum dos 2 confessa? Se nenhum dos 2 confessa, a polícia tem o direito de manter cada um mês na cadeia para interrogatórios diários, até que um deles confesse. Depois de um mês, nenhum dos 2 confessarem, todos os 2 se disserem inocentes, então, ambos ficam só um mês na cadeia. Então, por essa abordagem, qual seria a decisão que cada um deles deveria tomar? Confessar ou não confessar? A grande questão é o seguinte: ele sabe o que fazer, mas ele não sabe o que o outro vai fazer. Então, imagine o seguinte: o prisioneiro B está sendo interrogado e os policiais dizem o seguinte: olha, o teu comparsa acabou de confessar. Se você também confessar, você e o teu comparsa ficam 8 meses na cadeia. Mas se você não confessar, o teu comparsa que acabou de confessar é liberado imediatamente e você vai ficar na cadeia por 20 meses. Então, o que é que significa? Você vai confessar ou não? O prisioneiro B vai, então, comparar. O que é melhor, eu ficar 20 meses na cadeia ou ficar 8 meses na cadeia? Então, ele vai achar que a melhor estratégia para ele é confessar. Só que, o que é que acontece se ele acreditar que os policiais estão mentindo?
Se ele pensar, eu estou sendo interrogado aqui, mas eu sei que o meu parceiro não confessou. O meu parceiro não confessou. Prisioneiro A aqui, não confessou. O que é que eu devo fazer? Eu devo confessar e cair fora imediatamente? Eu devo segurar a onda e não confessar também e ficar um mês preso na cadeia? Então, a ideia é não confessar e ficar um mês preso na cadeia, ou confessar e sair da cadeia imediatamente. Para o prisioneiro B, então, a estratégia confessar é a melhor estratégia possível, independente do que o seu comparsa fizer. Se o seu comparsa confessou, para ele confessar significa 8 meses na cadeia ao invés de 20. 8 meses é melhor. Se ele acredita que o seu comparsa não confessou, para ele sair imediatamente da cadeia é melhor do que ficar um mês na cadeia. Então, para o prisioneiro B, a estratégia confessar é uma estratégia ótima. Independente do que o prisioneiro A estiver fazendo, confessando ou não confessando, para o B, confessar é sempre a melhor estratégia. Então, o prisioneiro B vai confessar sempre. E o A? O que é que o A deve fazer? O A se depara com a mesma coisa. Ele está sendo interrogado e os policiais estão dizendo o seguinte, olha, nós interrogamos o teu parceiro e ele confessou. Então, se ele confessou, você tem que olhar o seguinte, se você confessar, você fica 8 meses na cadeia. Se você não confessar, você fica 20 meses na cadeia. O primeiro número é o resultado que você vai obter. Se você prefere ficar 20 meses na cadeia ou 8 meses na cadeia? Então, o prisioneiro A vai ter um incentivo muito grande a confessar. O que acontece com o prisioneiro B? Ou com o prisioneiro A? Ele prefere o quê? 8 meses na cadeia ou 20 meses na cadeia? Ele vai tender a confessar, né? Porque ele vai preferir ficar menos tempo na cadeia, 8 meses do que 20 meses. Ele vai ter um incentivo muito grande para confessar. Entretanto, se ele pensar o seguinte, rapaz, os policiais estão mentindo para mim. Eu conheço o meu comparsa, eu sei que ele não confessa, não abre nem para o trem, não confessa sob nenhuma hipótese. Só que mesmo que ele acredite nisso, que o parceiro dele não vai confessar, ele se depara o seguinte, ele tem certeza que o parceiro não confessou. O que é que ele pode fazer? Cair fora da cadeia imediatamente ao confessar ou ficar um mês preso ao não confessar? Confessar é preferível a não confessar. Então, essa é uma estratégia ótima para o prisioneiro A. Confessar é uma estratégia ótima para o prisioneiro A e também é uma estratégia ótima para o prisioneiro B. O que é que os dois vão fazer, então? Ambos vão confessar. E ambos vão ficar 8 meses na cadeia. Por quê? O medo de ficar 20 meses na cadeia é grande demais. Então, ambos ficam 8 meses, porque ninguém quer ficar 20 meses sozinho na cadeia. Eles acabam confessando ambos e, como eles estão incomunicáveis, eles não conseguem fazer essa estratégia de cada um segurar a onda de não confessar para ficar só um mês na cadeia cada um. Então, essa matriz do dilema dos prisioneiros nos mostra exatamente isso. Que nessa estrutura de jogos, dado essa matriz de resultados, os jogadores terão essa estratégia, confessa, que é uma estratégia ótima para eles, embora gere um resultado que não seja o melhor possível. Mas é uma estratégia que é chamada estratégia dominante. Eles vão tomar uma decisão de estratégia dominante. Existe outro tipo de matriz que pode mostrar vários ganhos, por exemplo, jogador A podendo tomar as estratégias A1, A2, A3, jogador B podendo tomar a estratégia B1, B2 e B3. E aí, vocês podem pensar, dada a estratégia dessa matriz, fazer um exercício em casa para ver qual é o ponto de equilíbrio. Será que há algum ponto de equilíbrio aqui ou não? A ideia básica da teoria dos jogos é que há, basicamente, várias estratégias. No dilema dos prisioneiros aqui, onde o ponto de equilíbrio é o ponto confessa, esse ponto de equilíbrio é chamado um ponto de equilíbrio em estratégia dominante. O que é uma estratégia dominante?
conceito de estratégia dominante é quando um dos participantes tem uma estratégia para tomar decisão em que ele não muda de forma alguma. Não importa o que o outro fizer, ele não vai mudar seu ponto de vista, ele sempre vai manter sua estratégia sem se importar com o que o outro faz. Que é o que acontece no dilema dos prisioneiros, né? Cada um deles confessa sem se importar se o outro vai confessar ou não confessar. Por quê? Para ele, a melhor estratégia é confessar. A ideia básica é o quê? No dilema dos prisioneiros, criar uma estrutura de cooperação é cara demais. É muito difícil. Por quê? Porque eles estão incomunicáveis, não é? Então, como eles estão incomunicáveis, não dá para combinar uma estratégia. Então, tomar uma decisão de cooperar sem se comunicar tem um custo muito alto, que é o quê? Ficar 20 meses sozinho na cadeia. É um custo alto demais. E por isso, nem sempre o resultado final é o que produz mais bem-estar para ambos. Qual seria? Se ambos não confessassem. Eles não fazem isso, o que acaba ocorrendo é ambos confessarem. E, portanto, a decisão acaba sendo ruim para ambos. O cientista político Robert Axelrod pegou uma vez um computador da universidade dele e começou a montar várias estratégias diferentes para tentar, dentro dessa estrutura de dilemas de prisioneiro, qual seria uma forma de fazer com que eles cooperassem e tentar descobrir qual seria a melhor estratégia. Primeiro, diferentemente do dilema dos prisioneiros, que é um jogo finito, onde cada jogador só tem uma escolha, esse autor, Robert Axelrod, ele criou um jogo que é um jogo que tem várias rodadas. Dilema dos prisioneiros só tem uma rodada, você só toma uma escolha e vai ter que viver o resto da vida com essa escolha que você tomou. Já o Axelrod, ele pensou o seguinte, e se o jogo tiver várias rodadas? Se tiver várias rodadas, então ele criou várias estratégias diferentes para descobrir qual é o maior bem-estar que é causado num jogo de várias rodadas. E aí ele descobriu que a estratégia toma lá da cá é a melhor estratégia que existe, quando os jogos são repetidos. Que estratégia é essa, toma lá da cá? A estratégia toma lá da cá é o seguinte, o jogador A e o jogador B têm duas escolhas a fazer, ou coopera ou pune. O que fazer? O que é cooperar? Cooperar seria não confessar. E punir seria o quê? Seria confessar. Então, ele pensou o seguinte, o primeiro jogador, ele vai tomar a primeira rodada, que é cooperar. E o segundo jogador vai tomar a decisão de acordo com o que o primeiro fez. Então, no momento que ele não coopera, a estratégia ótima para o primeiro jogador é o quê? Repetir o que o jogador fez na rodada anterior. Então, isso cria uma dinâmica de cooperação ou punição que vai gerar o melhor resultado. Então, a estratégia toma lá da cá, em jogos repetidos, é a melhor estratégia. E que estratégia é essa? Se o seu adversário te puniu, na rodada seguinte você deve puni-lo também. Se o seu adversário cooperou com você, na rodada seguinte você deve cooperar com ele. Então, há essa estratégia de repetição do que foi feito pelo adversário na rodada anterior. Mas isso só funciona porque os jogos são repetidos infinitamente, né? Se for um jogo de uma vez só, isso não vai ocorrer. Bem, teoria dos jogos, matriz de sum-produto, tendem a ser, equilíbrio geral, tendem a ser modelos que são utilizados em modelos utilizados na microeconomia. E o último autor que a gente vai abordar aqui nessa aula de economia matemática é o John Hicks, que ele aplicou, junto com Alvin Hansen, o modelo para macroeconomia. Basicamente, o que foi que o John Hicks fez junto com o Hansen? Ele pegou o livro do Keynes, Teoria Geral, e pensou, isso é macroeconomia, isso tem muitas palavras e nenhuma equação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pôr toda essa linguagem na forma de equações. Então, eles criaram o modelo ISLM, que tem essa forma aqui.
A IS é o produto igual à demanda agregada, que é dada por consumo mais investimento mais gasto do governo. E a LM é a oferta de moeda igual à demanda por moeda, que é L, que é função de taxa de juros e produto da economia. Então, o modelo SLM gera o modelo de demanda agregada, que é uma consequência do modelo SLM, e são criadas uma série de hipóteses, né? Os consumidores maximizam sua utilidade ao se deparar com a restrição intertemporal, que é a sua renda, e se obtém uma curva de demanda através desse processo de maximização da utilidade do consumidor. O consumidor deseja consumir o máximo possível, utilizando curvas de diferença, mas ele tem que fazer esse processo de consumo olhando para a sua restrição, que é a restrição orçamentária. Então, esse processo de maximização de utilidade tem sempre que levar em consideração dois efeitos: o efeito renda e o efeito substituição. Ou seja, quando os preços da economia mudam, ele vai se deparar com o efeito renda, que é, se os preços caem, ele se sente mais rico. E também, se ele já tem um bem que está sendo saciado, ele vai diminuir o produto desse bem, porque o preço caiu, para por mais renda para consumir outros bens, que é o efeito de substituição. Então, o Hicks, junto com o Hansen, pegou todas essas consequências do modelo SLM, pôs em equações e em gráficos e pôs uma linguagem matemática. E também utilizou contribuições tanto do Irving Fisher, quanto do Edworth e do Clark, utilizando a caixa de Edworth, utilizando as noções de maximização da utilidade, maximização da utilidade da renda do consumidor. Então, há várias formas que a economia matemática utiliza para fazer essa análise e utiliza, obviamente, uma série de escolas, autores das mais diferentes escolas utilizam esses instrumentos da matemática para fazer análise matemática, certo? Nas próximas aulas, a gente vai utilizar cada vez mais a análise matemática para mostrar para vocês a profundidade, a sofisticação que esse instrumental pode dar para análise econômica, ok? Bem, é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. E tenham todos um bom dia e uma boa semana de muito trabalho e muito estudo.